Aleluia. Paz, irmãos. Vocês estão felizes? Amém? Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Aleluia. Amém, amados. Eu vou convidar vocês a abrirem comigo no livro de Romanos. Enquanto vocês abrem, cara, é muito precioso esse tempo, porque eu vejo que nada foi combinado, todo mundo teve a oportunidade de escolher sobre aquilo que ia falar, aquilo que o Senhor ministrou no coração de cada um, mas eu vejo que o Senhor está alinhando os nossos corações. De alguma forma, as palavras elas se uniram, elas se encaixaram, está sendo acrescentado, e de toda forma nós estamos sendo edificados e ministrados. E isso, amém. E eu vejo que há um respaldo do Senhor naquilo que a gente tem falado, sabe? E eu creio que a gente também tem vivido isso, porque se a gente fala é porque a gente vive, né? Por isso que há uma autoridade em nós, porque a gente precisa viver daquilo que a gente fala da parte do Senhor. Amém? E amém, então. Vamos ler Romanos 12, a partir do verso 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos até aqui, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor uma vez mais. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, por tudo aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração e que o Senhor ainda irá ministrar, Jesus. Obrigada por nos edificar, Pai. Sim, Jesus, eu peço que nesse momento eu não venha atrapalhar o Teu Espírito, Jesus, que Tu me use, Pai, que eu possa falar ao coração dos meus irmãos, que eu possa ser clara aquilo que o Senhor falou a mim, Jesus, e que eles possam entender, que eles possam ser edificados, ministrados, e que isso seja aplicável nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos de fato viver isso, Jesus, porque a Tua palavra é sobre isso, é sobre viver o Senhor, é sobre estar no Senhor, Jesus, e é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, Pai, viver o Senhor, porque é isso que importa, Jesus. Assim nós te damos graças. Amém, Senhor. Pode se sentar, irmãos, fiquem à vontade. Amém. Aqui eu vejo que ele começa falando, né, sobre o sacrifício, sobre o rogar. E eu acho muito, muito precioso, porque quando Paulo está falando, ele fala assim: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. O que é o rogar? Ele é uma súplica, ele é um clamor, é algo que você insiste, sabe, que não é algo simplesmente falado, nossa, eu estou rogando para que vocês entendam isso, eu estou clamando ao Senhor, eu estou clamando a Deus. Há uma insistência de Paulo na súplica, na oração dele, e é isso que eu percebo. E quando ele fala pelas misericórdias de Deus, então, assim, ele está rogando para que o Senhor seja misericordioso para conosco. E o que é a misericórdia? E aqui é algo precioso que o Senhor falou muito comigo, que é a palavra misericórdia, ela tem a origem latina. E ela é formada por duas junções. Primeiro, que é miserere, ter compaixão. Só porque é a minha vez. Amém? Miserere, que é ter compaixão. E cordes, que ela vem do coração. E o que é a junção? É ter compaixão do coração. E é isso que o Senhor ele tem por nós. Ele tem compaixão do nosso coração. É quando Ele coloca o coração dEle em nós. É quando Ele coloca os sentimentos dEle em nós. E isso é muito precioso, porque o Paulo, ele suplica por isso. Ele fala: Senhor, eu rogo para que Tu tenha misericórdia deles, para que o Senhor tenha compaixão deles, para que o Senhor coloque o Seu coração no coração deles, os Seus sentimentos nos sentimentos dele. E aqui eu vejo que o Senhor sempre está fazendo isso por nós. Ele está sempre colocando o coração dele em nós, a Sua misericórdia em nós.
Mas e quantas vezes nós temos colocado o nosso coração em Deus? Quantas vezes a gente tem falado assim, Senhor, eu quero colocar os meus sentimentos em Ti. Eu quero me deleitar no Senhor, como a Anne falou sobre descansar. Quantas vezes nós temos entregado os nossos sentimentos ao Senhor, sabe? E aqui eu vejo que a gente precisa escolher isso. A gente precisa se doar ao Senhor, a gente precisa se entregar ao Senhor e retribuir aquilo que Ele dá para nós, sabe? Colocar nele os nossos sentimentos, a nossa devoção, o nosso amor, tudo. Ele precisa ser o primeiro para nós. Ele é a primícia, Ele é a primazia, Ele é o primeiro. É Ele que tem que ser o primeiro na nossa vida, em tudo, em tudo. E a gente precisa alinhar o nosso coração ao coração dEle. E aqui, quando Paulo fala que se ofereçam como sacrifício vivo. Cara, e o sacrifício... Eu lembro do Antigo Testamento, quando eles... Porque ele era uma forma de adoração, o sacrifício em Israel. Ele era uma forma de adoração também. E o que era esse sacrifício? Eles podiam fazer de animais imolados, eles podiam fazer de alimentos, de bebidas e de incensos. E aqui eu vejo que o Senhor, agora, Ele já não traz mais algo que nós possamos oferecer, mas alguém. Hoje, nós somos esse sacrifício vivo. Hoje, o Senhor nos pede como seu sacrifício vivo. E isso aqui me traz muito à memória a nossa vida cristã, o início da nossa conversão, quando a gente se entrega ao Senhor. Que quando eu me ofereço verdadeiramente de forma integral a Deus, quando há uma entrega genuína de fato minha para o Senhor, então isso se torna uma oferta de adoração a Ele. Isso entra como... E aqui eu quero que vocês entendam algo no Senhor, irmãos. A nossa adoração, ela não é parte da nossa vida, ela é a nossa vida. Ela não é parte de nós, não é um lugar que nós vamos, não é um ambiente que a gente está. Ela é a nossa vida. A gente sai dessas quatro paredes, a gente precisa continuar adorando ao Senhor. A nossa adoração, ela é na nossa casa, ela é no nosso ambiente de trabalho, é no meio da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. A nossa vida, ela é uma adoração diária, minuto a minuto, do momento em que acordamos até o momento que vamos deitar novamente. A nossa vida, ela é a adoração. Amém? E algum tempo atrás, eu li um livro. Ele fala sobre... O livro ele é sobre uma vida com propósito. E ele falava algo muito precioso, que dizia assim, o problema do sacrifício vivo é que ele pode sair do altar. E o que é o sair do altar? É quando a gente deixa as circunstâncias, os anseios... tomar conta da gente. É quando as nossas opiniões, os nossos achismos tomam conta da gente, sabe? E esse livro ele também trata de duas verdades. Que existe o momento da rendição e existe a prática da rendição. E isso denuncia a nossa vida. Eu vou citar, por exemplo, o Paulo. O momento da rendição de Paulo foi quando ele teve um encontro com Jesus. Quando ele estava indo a caminho de Damasco, e o Senhor aparece para ele e ele fica cego. Aquele momento foi o momento que Paulo se rendeu a Jesus. Foi o momento da rendição dele. E nós tivemos esse momento na nossa vida, quando de fato nós tivemos um encontro com o Senhor. Ele nos encontrou e nós nos rendemos a Ele, ao seu senhorio e a vida para Jesus, entregando a nossa vida para Jesus. Agora, a prática da rendição é aquilo que eu vivo todos os dias. Isso denuncia se de fato eu sou uma pessoa rendida pelo Senhor ou não. Se eu pratico a rendição todos os dias na minha vida, na minha casa, enfim, no meu círculo social, isso de fato vai denunciar se eu sou alguém rendido no Senhor ou não. E o Senhor, Ele está disposto, irmãos, a mandar o fogo para o altar. Ele está sempre disposto. Só que existe uma condição para o Senhor demandar esse fogo. O altar ele precisa estar alinhado. Se o sacrifício não estiver no lugar, Ele não vai mandar fogo. Então a gente não pode sair do altar.
A gente precisa permanecer. As circunstâncias, as coisas, elas não podem nos tirar desse lugar. Porque toda vez que a gente sai desse lugar, a gente precisa renovar a nossa rendição ao Senhor. E o que é esse renovar a rendição? Não é o momento, é a prática. Você precisa voltar a praticar aquilo que você praticava no Senhor. Você precisa voltar ao lugar do altar e praticar aquilo que você praticava no Senhor, sabe? E como que a gente faz isso? Através ali, como Paulo fala, vocês se oferecem como um sacrifício vivo, santo. Algo que a Alana falou, o Senhor, Ele não vem no meio da impureza. A gente precisa se santificar por meio do jejum, da oração, da busca constante ao Senhor. Cara, isso não é algo que a gente precisa cobrar no nosso meio. Nós nos declaramos discípulos e filhos de Deus. Isso não é algo que precisa ser cobrado mais de nós. Isso é algo que tem que ser uma disciplina da nossa vida. Né? A gente não pode mais ficar, o nosso pastor, os nossos líderes, eles não têm que mais cobrar isso de nós. Isso tem que ser algo natural que tem que sair de nós. Por quê? Porque é uma prática de rendição. Nós estamos rendidos ao Senhor, então eu faço em amor a Ele. Porque eu amo, eu sou rendida a Ele, então eu faço. Isso precisa ser uma disciplina na nossa vida. O culto, ele não é somente quando eu estou aqui. O culto não é de quarta, não é de domingo. O culto é toda a minha vida. O culto é onde eu estou. Eu estou cultuando ao Senhor com aquilo que eu faço. Mas, de fato, estamos cultuando ao Senhor fora daqui, das quatro paredes. Quem somos nós fora das quatro paredes do templo? Será que, de fato, nós cultuamos o Senhor através da nossa vida, das nossas práticas de rendição? Será que realmente a gente tem buscado cultuar o Senhor de fato? Sabe? E aqui eu vejo que aqui a gente revela muito se a gente é filho, se a gente é discípulo, se a gente é multidão. Porque a multidão, ela só busca o Senhor por necessidade ou para suprir algo dela. Mas o discípulo, cara, ele está disposto a ir em lugares muito mais altos, a lugares difíceis. O discípulo está disposto a se oferecer como um sacrifício vivo. A multidão não está. A multidão não está disposta a isso. Porque dói. Porque machuca. O ministério, muitas vezes, ele vai te trazer marcas. Ele vai te trazer marcas, irmão. Muitas vezes, ele vai doer. Cara, hoje eu perguntava para o Senhor, quando eu me preparava, falava, Jesus, será que de fato eu nasci para isso? Porque eu sei para que o Senhor me chamou, mas eu falo, Jesus, de fato eu nasci para isso? Eu não me sinto pronta. Mas como a Anne disse, a gente precisa vencer os nossos anseios. Sabe, tá no lugar do altar, tá no centro da vontade do Senhor. Cara, tá no centro da vontade. Cara, eu sou apaixonada no 1 a 1. Eu falei, me dê 20 discipulados, mas não me peça para pregar no altar. Mas eu sei que não foi para isso só que Deus me chamou, cara. E é isso que é o louco, porque a gente não tem que ser aquilo que a gente quer, a gente tem que ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. A gente tá no centro da vontade dele, sabe? E a gente precisa se santificar, a gente precisa buscar isso, sabe? Com fervor no nosso coração. Como se fosse tudo que a gente tem. Cara, eu só tenho o Senhor. E, cara, eu quero estar no centro da vontade dele. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar para isso, sabe? É o centro da vontade dele. E Paulo continua. Não se moldem ao padrão deste mundo. Cara, se existe um padrão, então existe um sistema. Existe um sistema. E não é o sistema que o Senhor estabeleceu. Nós vivemos e servimos a um rei. Se existe um rei, então existe um reino. Se existe um reino, existe lei, existe práticas, existe princípios. E é esses princípios, essas leis, essas práticas que nós precisamos ter. Nós precisamos obedecer ao rei. Não o sistema mundano. Porque ele é do maligno. Ele é do diabo. O mundo, ele pertence ao diabo. E se somos filhos, não somos deste mundo. Não somos deste lugar. Nós pertencemos a um outro reino. E é esse lugar, é sobre esses padrões que nós temos que viver. E Jesus, ele tem um padrão. Um padrão de santificação, de justiça. Sabe?
E é isso que a gente tem que viver, irmãos. É esse padrão, é o padrão de Cristo. É o caráter do Senhor em nós, sabe? É o caráter de Deus em nós. É isso que a gente tem que buscar, o caráter de Deus. Ser segundo ao coração dele. Ser transformado pela renovação de mente. Cara, só existe uma forma de nós sermos transformados, é através da água, da palavra e do Espírito Santo de Deus, que é o fogo. A água e o fogo são os dois únicos elementos de purificação. E só somos transformados por isso. Então, cara, busquem o Espírito Santo de todo o coração, que a gente seja cheio dele. Mas também se aprofundem no conhecimento e na palavra de Deus. Para que sejamos transformados de mente, de caráter. Amém? Em nome de Jesus. E Paulo ainda continua. Mas transforme-se para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar. Cara, isso para mim é extraordinário. Tudo com Deus é algo que você precisa experimentar, irmão. E isso é de forma individual. Eu não posso fazer por vocês. Vocês não podem fazer por mim. A gente vai provar do Senhor. E assim nós poderemos falar. A gente sabe que Deus é bom porque a gente prova da bondade dEle. A gente sabe que Deus é misericordioso porque a gente prova da vontade dEle. Então, a gente vai viver a boa, a agradável e perfeita vontade dEle porque a gente vai provar dessa vontade. E essa vontade está no centro. É no centro do que Ele quer. É no altar, sabe? É voltar às práticas de rendição. É nesse lugar que nós provamos da bondade, da perfeita vontade do Senhor, sabe? Cara, eu não sei se isso fala algo ao coração de vocês, mas eu acho que é o sucesso da nossa vida, sabe? Viver a perfeita vontade do Senhor. Acho que esse é o maior sucesso que nós podemos conquistar na vida. É o maior legado que alguém pode falar. Cara, a Anja viveu a vontade do Senhor. Aquela mulher, ela foi intensa em Deus. Não houve outra mulher na terra igual aquela, que obedeceu a Deus com tudo que ela tinha. Cara, isso acho que é o maior legado que você pode deixar na vida de alguém, sabe? Então, irmãos, provem do Senhor, provem da vontade dEle, provem da abundância que Ele é, porque Ele é abundante em tudo Ele é abundante. E a gente pode provar porque isso está disponível, está acessível a nós, sabe? E tudo isso Ele é aplicável. Se você não aplicar, você não tem como você dizer para mim, cara, eu vivo. Tá, mas a sua vida não me diz isso. A sua vida está me dizendo ao contrário. As nossas práticas, elas estão dizendo ao contrário. Cara, e a gente sabe, cara, é muito nítido uma pessoa falar pra mim assim, cara, eu vejo a tua prática de rende. Cara, eu vivo com Deus, eu ando com Deus, eu tô no centro da vontade de Deus, eu obedeço a Deus. Cara, mas tu olha pra vida da pessoa, tipo assim, cara, mas não tem nem prática de rendido. Misericórdia, sabe? Assim, os planos, o Senhor tá sempre em segundo plano, sabe? Se move pra tudo, mas quando é pra algo do Senhor, tá sempre em segundo plano. Cara, e não é isso. Não é isso. O Senhor, Ele é primazia, mano. Ele é primazia. Ele tem que ser o primeiro em tudo na nossa vida. Em tudo. Não existe outra forma. E se somos filhos, se somos discípulos de fato, cara, não tem volta. Não tem outra forma. A gente precisa fazer. A gente precisa viver intenso. A gente precisa estar no lugar onde é feito o sacrifício. A gente precisa ter práticas de rendição. A gente precisa se santificar. A gente precisa. Não é uma opção para nós. Não é uma escolha. A gente precisa. É mandamento, é ordenança. É princípio. É o Senhor quem estabeleceu. E se Ele estabeleceu, e se nós o amamos, como dizemos que o amamos, então nós faremos. Nós o faremos. E para concluir, não existe outra forma de você viver no Senhor se não buscar.
Não existe. Precisa de constância, precisa de esforço. Precisa de esforço, irmãos. A gente vai ter que sair do nosso comodismo. A gente vai ter que sair do nosso conforto. É frio, tá tarde. Eu sei, irmãos. A gente acorda cedo, dorme tarde. Não para em casa, é discipulado todo dia. Cara, mas viver com Deus é isso, é uma loucura. Mas é novidade de vida, mano. É novidade de vida. Experimentem do Senhor. Se entregue a Ele. Sabe? E o sacrifício, ele não vai obrigado para o altar. Isso é um ato voluntário. Você precisa escolher se entregar a Deus. E ninguém pode fazer isso por nós, somente nós mesmos. Para que seja uma oferta de amor, de obediência, a gente precisa ser intencional no Senhor. Amém? Quero convidar vocês a orar. Senhor, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem falado e ministrado. Jesus, nós não somos bons, mas nós somos dependentes de Ti. A gente quer estar no centro da Tua vontade, Pai. Não existe outro lugar para nós que somos filhos, que somos discípulos. Somente esse lugar, o centro da Tua vontade. Uma entrega total e inteira, íntegra a Ti, Jesus. Íntegra a Ti, Pai. Sim, Jesus, nós somos Seus. Nós queremos Te buscar com tudo que temos. Com tudo que temos, Senhor. Som do nosso coração, Jesus. Som do nosso coração, Pai. Traz toda maldade que ainda em nós, todos os maus caminhos, traz para fora, Jesus. Traz para a luz. Traz para a luz, Pai. Porque nós somos maus. Nós somos maus e nós saímos do altar. Nós saímos do lugar do sacrifício, Jesus. Mas nós precisamos nos entregar a Ti, Pai. Nós precisamos nos render a Ti. Nós precisamos experimentar de Ti. Porque sim, Jesus, Tu és experimentável. Porque Tu és bom. Tu és soberano. Tu és maravilhoso. Tu és o dono, o criador de todas as coisas, Jesus. E nós somos a Sua criação. Nós somos a Sua criação. E a criação, Pai, Jesus, a Sua criação, ela deseja estar relacionando-se com o Criador. Sim, Jesus, nos leve para o centro da Tua vontade, Pai. Cumpra em nós aquilo que o Senhor já planejou. Cumpra em nós a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Sim, Pai, que as Suas misericórdias, elas se renovem todos os dias em nós. Que o Seu coração esteja em nós todos os dias. Mas que o nosso também esteja no Senhor, Pai. Que nós estejamos alinhados, Jesus. Alinhados, para que o Senhor mande fogo sobre o altar. Para que o Senhor enche o nosso coração com a Sua presença. Para que sejamos incendiados. Para que o Senhor faça em nós, para fazer também através de nós, Jesus. Assim nós Te agradecemos, Pai. Nós Te louvamos. E que mais uma vez o Teu santo nome seja glorificado, Jesus. Amém.